Você sabe o que você precisa para ser um grande solucionador de problemas? Assista esse vídeo e descubra. Bem-vindos, pessoal, para mais um BizuCast! O episódio de hoje, nós iremos finalizar a nossa série sobre solução de problemas. E o tema de hoje é: o que você precisa saber para ser um bom resolvedor de problemas? Quais são, as dicas, as boas práticas para eu ser um bom solucionador de problemas? Nos episódios anteriores, nós vimos alguns aspectos a respeito de ferramentas e de uso, habilidades, metodologias. Agora está na hora de entender um pouco como a gente pode organizar esse comportamento e fazer com que a gente se torne um grande solucionador de problemas. Fica aí que está bem legal! Não perca! Vamos lá, galera, para o nosso último episódio, muito interessante sobre solução de problemas. Foi uma série muito incrível, é um tema que eu gosto muito e eu acho que é um grande diferencial para qualquer tipo de profissional. Não adianta ser só, você olhar que isso só se aplica ao pessoal que trabalha no mundo do business ou da fábrica ou de melhoria contínua. Não, todo profissional, pode trazer um diferencial na sua atuação se for um bom solucionador de problemas. Essa parte 4, a gente vai abordar o que você precisa saber para ser um resolvedor de problemas, um bom resolvedor de problemas. A primeira parte que eu quero falar com vocês é a visão comercial e as novidades. Vender, 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 O mercado de treinamentos, livros e consultorias movimentam quantias enormes de orçamentos nas grandes empresas. E a inovação não deixa de existir como um diferencial competitivo entre os fornecedores dessas soluções. Claro, tem tanta gente no mercado, as inovações vão ser os diferenciais para que eles sejam escolhidos em detrimento de outros, Mas ao invés de verdadeiras inovações que mudem a forma de atuar e tragam resultados superiores, vemos de fato muita reinvenção de roda. O mercado troca de roupa e vende para você a mesma coisa. As pessoas e empresas não conseguem colocar em práticas uma metodologia e logo desistem. E quando aparece a promessa de algo mais fácil e rápido, que não precisa de tanta dedicação e esforço de se transformar, essas coisas começam a se tornar atrativas. São as pílulas milagrosas de emagrecimento versus as dietas e práticas físicas. O atalho sempre sai mais caro, porque você gastou mais dinheiro e perdeu mais tempo com mentiras. Essa é a realidade. Tá aparecendo metodologia torto e direito, as pessoas chamando as coisas que já existiam de outros nomes, e aqueles que vendem mentiras mesmo, aí são terríveis, Que nem você utilizar uma ferramenta como outra forma, dizer que existe método de solução problema Agile. Agile é excelente, gente, para você conduzir equipes, para você conduzir projetos, mas para resolver problemas não existe isso. Isso é uma baita de uma mentira para enganar você aí, roubar seu dinheiro do seu bolso, fazer você ser otário deles. Então a fome por vender curso, por vender consultoria, vender livro ruim, treinamento ruim, metodologia ruim, consultoria péssima, tudo isso você vê se é bom ou se é ruim porque não gera resultados. A gente tem que, no final das contas, separar sentimentos dos fatos. Somos empurrados a seguir um caminho pré-determinado pela nossa mente. A vontade de seguir um caminho e alcançar determinado resultado passa a ser mais importante do que resolver um problema de fato. Quando começamos um processo de investigação, podemos ter nossas opiniões e teorias pré-concebidas, mas nosso compromisso deve ser apenas com o fato e a verdade. Mesmo que essa verdade não seja o que estávamos esperando, mesmo que ela contrarie o senso comum, a nossa jornada sempre em busca da verdade. Às vezes a gente vai num processo de resolução de problemas, a gente queria que aquele fosse o tema a ser abordado, mas os números, as situações mostram outro caminho. Você tem que abandonar aquelas suas predisposições e predileções nesse momento. Um bom resolvedor de problemas segue apenas a verdade. E agora vamos entrar nas 10 coisas que os resolvedores mais falham no seu processo. Vamos ver o que eles mais falham? Número 1, não definir o problema. Isso é muito comum. Eles não deixam claro qual é o problema. Pode ser básico, sim, mas qual que é o problema que você está resolvendo? O problema lá das peças. Mas qual é o problema? O problema são peças deformadas, má formação do plástico. A pessoa tem que definir qual é o problema. Ele não sabe qual é o problema. Aí ele acaba atuando em mais de um problema ou atuando em algo que não é problema, que as pessoas não querem resolver. Então é um erro muito comum, por isso é o erro número 1. O erro número 2,
Não deixar claro os limites e o escopo. Você tem um pouco a ver com o primeiro, né? Esse aqui é um pouco mais desdobrado, mais específico. Mas você não deixar claro até onde você vai estudar, até onde você vai atuar e qual é o escopo de atuação, qual é, né, apenas a vertente que você vai trabalhar. Isso tem muito a ver com as metodologias japonesas de Kobetsu Kaizen, que é melhoria focalizada. Quando você foca em algo muito disperso, você acaba tendo resultados muito pouco significativos. Você tem que, de fato, delimitar seu escopo, atuar de maneira focada e parte a parte resolvendo o problema. Outro erro clássico é não seguir o método corretamente, né? Você faz os atalhos, faz de qualquer jeito, não entende as etapas que você está fazendo e acaba não dando resultado à metodologia. O erro mais comum de número 4 é pegar os atalhos e ir direto para as ações que parecem boas, né? O cara já vem na cabeça o que resolve o problema e usa a metodologia ali apenas como uma burocracia para ser preenchida. É um caminho péssimo e muito resolvedor de problemas segue ele. Passo 5. Postura de sabe tudo, entender que já viu algo semelhante e não explorar o tema. Né? O cara acaba não estudando o tema, então ele já sabe, ele já acha que ele já conhece, que outros problemas dessa natureza já foram tratados antes, por ele ou por alguém que ele conhece, então que a solução vai ser mais ou menos aquela. É um erro clássico de número 5 que as pessoas cometem muito na hora de resolver o problema. E elas acham, né, que para todo problema a mesma solução, o mesmo remédio, só que as situações podem ser um pouco diferentes. Erro de número 6, não enxergar o problema com os próprios olhos. Às vezes na visão dos números, na visão dos relatos de outras pessoas, e eles esquecem de fazer o Gemba Gebutsu. Vá ver com seus próprios olhos. Você precisa ir de encontro com o problema e não ficar escondido atrás de telas de computador, de relatórios, de números ou ficar sentado na cadeira. Mas erro tradicional número 7, focar muito nos efeitos e esquecer da busca pelas causas. A gente fica às vezes muito, né, encantado em olhar os efeitos dos problemas e esquece que o nosso propósito em solucionar problemas é achar as causas raiz sempre. E a parte final, os 3 últimos erros crachos aí que os resolvedores de problemas seguem é a 8, 9 e o 10, né? Qual que é o 8? Procurar ser complexo e difícil sem necessidade. Geralmente a vaidade sobe aí e o resolvedor de problema quer complicar para parecer que ele é útil, né? Que é difícil, que precisa de um especialista, precisa do guru para resolver o problema. E esse é um erro muito comum, sim. Erro número 9, acreditar mais na metodologia do que na razão. Puxa, mas teve um lá atrás que você falou que é não seguir a metodologia? A metodologia tem que ser seguida, mas você tem que acreditar mais na razão, no que você está vendo, no que você está analisando. Às vezes a metodologia manda você ir por um caminho e a lógica tá mostrando para você na sua cara que você está indo pro caminho errado. Então não podemos ser tão ipsis-literis. Temos que seguir o procedimento da metodologia ao pé da risca, mas no dia a dia temos que adaptar sempre que é necessário. E o 10? Ser fã de uma metodologia, ser o fanboy, né? Ser fã de uma metodologia e não enxergar as demais. Não dá pra gente falar assim, não, eu sou fã de Six Sigma e vai ser Six Sigma em tudo. E você vai acabar utilizando Six Sigma para dar uma volta no mundo, para descobrir que para resolver um problema você precisava simplesmente lubrificar uma máquina. Coisa que com um Ishikawa, um 5 porquês, né? Um brainstorm com alguns operadores e um checklist você já teria colocado essa ação em prática em 2 meses antes. Então, não dá para ser fanboy, ser fã de metodologia de uma só. Você tem que ter uma caixa de ferramenta com todas as metodologias e identificar com sabedoria qual utilizar em cada momento. O que a gente aprendeu até aqui? A gente aprendeu, né, resolver problemas que isso se trata de uma arte poderosa, que tem a capacidade de transformar o mundo que você atua. A gente viu na parte 1 o que é um problema, né, a definição do que é um problema. Depois a gente passou pelo pensamento científico e as origens das soluções de problema. A parte 3 do nosso material, a gente viu as metodologias de solução de problemas que mais existem aí no mercado. A parte 4, a gente foi pro fundamento, né? Todas essas metodologias são scripts de colocar ferramentas da qualidade em funcionamento. Então a gente foi lá e apresentou para você todas as ferramentas da qualidade, como os fundamentos essenciais na sua arte de resolver problemas. E este material que é afinal, que é o que você precisa saber para ser um bom solucionador de problemas. Passando pelas 10, né, práticas mais errôneas que os solucionadores de problema colocam em prática. Mas eu tenho aqui uma última dica para você, que os problemas são ciclos conectados entre 3 grandes naturezas, sempre, tá? Ou é um problema de processo e de qualquer tipo de ativo,
qualquer tipo de mecanismo, máquina que apresenta um problema e você precisa solucioná-lo. Ou trata-se de problemas relacionados a pessoas e a culturas dos ambientes. Ou aquele tipo de problema que a gente ainda não conhece. Sempre serão esses três tipos. Os que são processos e ativos são os mais fáceis de resolver, porque você busca as condições iniciais ou melhorias que de projeto já existiam algum tipo de falha e você as corrige. Geralmente processos e ativos, né, são mecanismos que basta você consertar, eles vão sempre seguir aquele mesmo script. Pessoas e falhas culturais precisam ser ajustadas e constantemente observadas. São mais difíceis de transformar, mais demorados e exigem mais energia. E os problemas que ainda não conhecemos fazem parte dessas zonas cinzas, penumbras, de coisas que ao longo do tempo, com muita observação, muita mão na massa, começam a se tornar visíveis. Ou coisas que ainda toda a organização ainda não sabe, mas que é um problema e que vai levar ela para o buraco. Então, os problemas são em suma esses três tipos. E você pode usar qualquer metodologia, qualquer ferramenta, vai ter sucesso se você tiver determinação, paciência e usar a inteligência e a razão. E para concluir a nossa série, fica esse pensamento aqui pra você. Resolver problemas é viver no mundo como protagonista e ator principal da sua vida, ao invés de um coadjuvante e ser mero objeto do destino, né? Então vamos aí deixar de ser objeto do destino, deixar de ser, né, o método Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? Quando você é um bom solucionador de problemas, você atua no mundo, transforma o mundo, deixa o mundo um lugar melhor. Então, é escolha sua ser um resolvedor de problemas ou ser um agente passivo neste mundo. Logo, só um objeto. E aí, pessoal, adoraram essa série incrível? Eu adorei falar sobre solução de problemas. É um tema muito interessante que se aplica em qualquer profissão para qualquer pessoa e faz toda diferença, faz todo, né, sentido a gente aprender, se desenvolver nessa área, tá bom? Essa série especial durante o mês de junho trouxe esses vídeos super reflexivos para você com essas nossas aulas em slides muito interessantes também. E se você não conhece, você tem que começar agora a conhecer o nosso podcast, o BizuCast. Já passaram de 200 episódios, mais de 5 anos no ar, um verdadeiro manual de sobrevivência no mundo da selva corporativa, né? Para você sobreviver nessa selva, meu amigo. E tem muito entretenimento também. Então procura o nosso podcast BizuCast. Você pode encontrar o BizuCast nos principais agregadores de podcast que tem por aí, ou então no Google Podcasts ou no Spotify, E se você quiser ver todos os nossos materiais e outros materiais extras, eu solicito que você visite o nosso site, binosabe.com.br. Lá tem muito mais coisas interessantes pra você, tá bom? E eu vou dando tchau pra vocês nessa série. E na partir da semana que vem tem alguns vídeos diferentes que vem por aí. O nosso podcast continua todo vapor lá nos nossos agregadores e no nosso site. Tá bom, pessoal? Boa sorte, boa semana, não desistam. Transformem o mundo. É dever de cada um de nós. Um abraço, pessoal!